Vamos lá então. Rapaziada, aqui é o podcast de pai para filho, meu nome é Matheus. E eu sou o Gabriel. A gente está fazendo esse projeto aqui, o nosso tema é cinema, tá? É a respeito do trabalho que meu filho está fazendo para o Colégio Teixeira do Amaral. E a gente escolheu o tema cinema porque é uma coisa que a gente tem muito em comum, né? Seria jogos o primeiro, mas como não tem, como a gente conversa muito sobre cinema, né? Então a gente escolheu esse filme, esse tema de filmes, porque recentemente, né, tem saído muitos filmes que na minha época era muito difícil ter, e agora tem bastante, tem né? mais. Qual o filme agora mais novo que saiu que você mais gostou? De heróis. Bom, eu fiquei em dúvida em Doutor Estranho e o Homem-Aranha 3. Ou no caso, o Homem-Aranha que você diz é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. É. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele tem uma temática muito divertida que em determinado momento do filme, ele pega o presente, o passado não tão passado, e um passado da minha época, que é com o ator Tobey Maguire, onde foi o primeiro filme de super-herói que fizeram. Depois veio o X-Men, só que não é como é hoje, né? Hoje a tecnologia é muito melhor, né? Você também viu o Batman, que saiu na HBO, né? Que era com um ator que a gente não dava muito por ele. O que você achou desse Batman? Até que foi o melhor de todos que eu já vi. O Batman que saiu agora com o Robert Pattinson, ele vinha de um filme de romance, então quando ele foi cotado para esse tipo de filme, a gente tinha um pouco de dúvidas se seria um bom filme pelo ator. Tinha vindo um filme do Coringa, né? Muito mas bom. acaba que a gente nem viu. A gente tem que ver, eu tenho que ver com você, porque eu já vi esse filme, porque assim, na minha época, o Batman, antes de eu mesmo nascer, quando eu era da sua idade, o Batman era uma sátira. Era um filme de comédia, onde tinha um Coringa bem de comédia, um Robert de comédia. E aí foi se evoluindo, passaram os diretores por esse filme, e acabou começando a ficar uma coisa mais séria, né? Foi ficando um filme mais sério, com umas temáticas mais sérias. Tiveram jogos, né? Que saíram bastante. Tem vários jogos, vídeos. E esse filme puxando pelo Batman, que é um dos nossos heróis preferidos, né? É meu. O seu herói preferido é o Batman hoje, né? Então, assim, ele vem trazendo uma construção muito forte depois que ele passou pelo último filme que tinha o Batman e o Robin, que não foi muito legal, porque ainda tinha muita comédia, porque tinha uma coisa engraçada no filme, que o Batman, quando ele estava de Bruce Wayne, ele pagava o cartão, um cartão escrito o Batcard. Então assim, o filme, o carro dele era muito esculacho, porque era um carro todo purpurinado, era um carro que era um alvo para os vilões, né? E aí na sua época já lançou o Batman da trilogia do Nolan, aonde traz um Batman um pouco mais sério, aonde ele sai para treinar com Ra's al Ghul, que depois virou o algoz dele, que vem destruir Gotham. O que você lembra desses primeiros Batmans, assim, que no caso são os Batmans da sua época? O que mais te chamou a atenção? Fala pra câmera. Bom, foi... O que você achou, assim, quando você viu aquele Batman um pouco mais sério, mais perto do que era o Batman dos jogos, onde trazia um tanque de guerra em vez de um carro? Sim, era maneiro pra caraca. Eu já até tive vontade de jogar também, mas eu acho difícil. Mas o que você achou de ter esse conceito no filme? Um Batman mais troncudo, um Batman... Que ele é um ser humano, né? Diferente de vários outros heróis, como o Superman, como o Homem de Ferro, da Marvel. E ele é um ser humano. Só que ele tem os recursos dele, o dinheiro é o principal recurso dele. E ele sabe todas as fraquezas dos super-heróis. E ele não tem o fator de não confiar 100% em ninguém. Né? Então ele tem uma história dura, uma história de ser humano ali por trás, né? E aí tem os dois filmes, o filme mais impactante é com Coringa, que também era um ator que vinha de filmes que quem acompanha mais, né, o Heath Ledger, ele vinha de filmes como O Coração de Dragão, se eu não me engano, achei esse o nome, que ele era um cavaleiro. Não eram filmes de muito impacto, né? E aí ele fez o melhor Coringa que já existiu. Depois a gente vai ver do Joaquin Phoenix também, você vai ver comigo, mas aquele é o que mais impactou. E aí começou uma coisa muito, muito interessante, que a gente até conversa muito, que é o filme de super-herói. Ele é para criança
ou ele é para adulto? E aí depende, né? Depende. Mas assim, no seu ponto de vista, o que você acha por que você acha que um filme de herói ele não é para adulto? E por que você acha que os heróis antigos que estão lançando vários filmes hoje estão chamando tantos adultos para ver? Por que você acha? Porque evoluíram mais. E assim, a maioria dos heróis, basicamente todos os heróis, eles nasceram nos anos 80, Sim. nos anos 70, e agora estão passando por releituras. Algumas não muito bem vistas e outras de aplausos, né? Temos aí o Shazam, que é uma comédia. É uma comédia que não deveria ser o herói Shazam, né? Ele tem poder para bater de frente com o Superman. E com o Adão Negro. Agora a gente vê o Adão Negro e vai fazer o The Rock. Então você não consegue ver encaixando uma luta entre esses dois. Por exemplo, o Adão Negro do The Rock e o Shazam com aquele camarada fazendo comédia, né? Agora, você acha que a gente conseguiria ver no futuro um filme onde botaria o atual Superman contra esse Adão Negro do Dwayne Johnson, do The Rock? Eu acho que é assim. Porque ele tem uma tonalidade um pouco mais séria, né? Então, assim, uma coisa que vem me chateando um pouco é que os filmes da DC, né? Liga da Justiça, teve a edição do diretor, né? Esses filmes, eles estavam tentando ir um pouquinho pro caminho da Marvel, da cor, da comédia, e acabou se destruindo. Sim. Até que teve uma volta e esses filmes começaram a se tornar um pouco mais sérios. Mas a Marvel perdeu a mão. Então o Thor, que é um super-herói, que é um deus, foi pro lado da comédia. Depois do filme do Ultimato... O Hulk também, né? Apareceu a Mulher Hulk, né? Que no quadrinho passado, ela era realmente um herói da comédia. Não comédia rasgada, mas era o alívio cômico de todos os heróis. Ela faz uma advogada que defende os heróis. Então, quando os heróis vão lá conversar com ela, elas falam de uma forma um pouco mais descontraída, mais brincalhona. Mas aí tem um perigo, porque já apareceu, por exemplo, Demolidor, que a história do Demolidor, eu não sei se você... eu não vi muito bem sobre ele. Então, o Demolidor nada mais é do que um super-herói da Marvel, que eu sei. Ele não chega a ser Ele é um super-humano, mas ele não chega a ser um super-herói com poderes. Sim. Ele tem uma habilidade, por causa de um acidente que houve com ele, que deixou ele com os sentidos mais aguçados, cego, porém ele consegue enxergar de uma forma diferente, como se tivesse caído uma chuva de fogo e monta as coisas para ele. Como se tivesse tudo vermelho? Basicamente, as pessoas se montam em vermelho para ele, mas como se fosse numa chuva. E ele é um exímio lutador, e de dia ele é Matt Murdock, que é o advogado, que ele tem o escritório de advocacia com um amigo dele de faculdade, o Nelson, acho que é Nelson o nome dele. E de noite ele vira o Demolidor, onde ele põe a roupa, o traje dele mais como escuro. se fosse o Batman, né? Tem um paralelo com o Batman, só que não tem aquela questão do dinheiro, não tem a questão do carro, né? Mas tem a ver sim com o espírito de justiça que o Batman tem, que ele traz desde o quadrinho para os filmes. O Demolidor, ele aparece também. Ele fez uma ponta no filme que você viu do Homem-Aranha de agora. Ele que é aquele advogado de óculos vermelho que aparece falando com o Peter, ele é o Demolidor. É porque você não viu quando eu tava na Netflix, por isso que você não pegou. Mas assim, tem muita releitura, por exemplo, do Justiceiro, que é feito pelo Frank Castle, né? O personagem Frank Castle, que é mais um humano, né? Que ele é um tenente das Forças Armadas, da Marinha, e ele entra numa missão onde dá errado, os superiores dele mandam sair do local, ele rejeita essa ordem e volta, salva o pelotão dele. Quando ele volta, por acordos ali da história, né, faz uma emboscada para parecer como se fosse uma luta entre gangues, mas era para acertar ele, para matar ele. Só que infelizmente ele estava com a família e aí matam a família dele, os filhos e a mulher. Ele toma um tiro e consegue sobreviver e vai atrás da trama. Então ele
ele usa uma caveira, que é um símbolo onde algumas forças armadas pelo mundo estavam utilizando. E aí por hoje em dia essa pauta de discurso de ódio, de entender mais as minorias e tudo mais, essa caveira ela foi desfeita. Ela não é mais uma caveira em si, mas ela é um símbolo da cultura japonesa agora, onde ela traz uma máscara que no Japão eles chamam como se fosse um demônio samurai. Tá. E agora, nas novas releituras, o Frank Castle não usa mais arma de fogo, ele usa 2 sabres, 2 espadas. O que você, dos filmes que você viu de super-herói, Doutor Estranho, a Liga da Justiça em si, os filmes do Guardiões da Galáxia, o que você acha que a gente pode esperar para 2023 dos outros heróis que já estão anunciando filmes que vão ter, da Viúva Negra, do Tony Stark que já falou que vai voltar? O que você acha que a gente vai poder esperar dos novos filmes? Bom, que pareça vilões muito mais fortes do que o Thanos e venha outros super-heróis mais fortes que tenha mais essa é a palavra. Que conte mais a história de base dele. Sim, isso mesmo. Que conte mais a origem. Porque hoje em dia, às vezes, quando nasce um herói, a gente tem, por exemplo, na Disney saiu a Miss Marvel e a Mulher Hulk. Esses mesmo. E aí tem um paralelo muito grande entre as duas, porque a Miss Marvel, se não me engano, tem 10 capítulos e dura 10 capítulos para contar a história real dela. E a história não agradou muito. Já a She-Hulk, no primeiro episódio, já explica tudo sobre ela. E tá avançando ali. Tem algumas coisas ainda que não ficaram legais, mas, poxa, o pessoal reclamou muito sobre os CGIs, né? Que são as computações gráficas inteligentes para fazer um cenário onde não existe prédio, nave. Tem a computação gráfica que faz esse ambiente todo. Até a transformação dos personagens, né? O Hulk, a She-Hulk. Então, houve-se um ganho nesse lado também, né? Porque a tecnologia avança, a mão de obra avança, o custo de mão de obra avança, e isso tudo acaba fazendo com que fique mais caro, mas fica assim, mais aos olhos. Tem um paralelo nisso também muito interessante, porque o filme do Joker não utilizou nenhum CGI. O filme que você não viu. E assim, ele é maravilhoso. Os filmes do Batman que você assistiu, o do Coringa e o final com Bane, eles têm pouca computação gráfica, pouquíssimas, na hora de voar a nave do Batman, mas o resto, assim, a cenografia, a história, ela não tem furos, é uma história muito boa. Você falou que o seu herói preferido hoje em dia é o Batman. Da DC. Da DC. Da Marvel ainda, o Hulk? Eu até gosto dele, mas eu tenho mais 2 heróis favoritos, cara. O Homem de Ferro e o Capitão América. O Homem de Ferro e o Capitão América. Certo. O Steve Rogers e o Tony Stark. Sim. O que você espera do lado da DC para os filmes do Batman? Do último filme, você acha que tem que melhorar alguma coisa? Você acha que tem que chegar nessa mesma pegada que eles chegaram com esse novo filme? Ou tem que voltar o Batman brucutu, troncudo mesmo, do Ben Affleck, por exemplo, que estava fazendo aquele Batman mais sério? Eu queria que mostrasse mais personagens junto com o Batman, né? Pra lutar com o Charada. Sim, mas aí você, por exemplo, porque dentro da história do Batman, da construção do Batman, nós temos o Batman, o Robin, a Batgirl, a Batwoman, o Capuz Vermelho, né? Inclusive vai lançar um jogo com todos esses personagens. Você acha que esses personagens deveriam ser trazidos para a história? Sim. Ter uma história envolvendo mais eles? E ajudar mais ainda. Entendi. Eu não tenho recordações boas da minha época, né? Mas agora, como é uma época nova, onde a tecnologia avançou, onde os filmes estão cada vez com umas produções melhores, de repente seu sonho se torne realidade, uma boa realidade, né? Ou talvez tenha a parte 2, né? A parte 2. Geralmente os filmes lançados
né, em 80, 90, até os anos 2000, eles estão lançando bastante continuações. Sim. Ficaram 10 anos parados, pegaram aquilo ali e fizeram uma série. Como Star Wars. Star Wars, por Ficou exemplo. um tempo parado, depois veio. É uma boa. Como a gente está falando de cinema, a gente puxou mais pelos super-heróis. Star Wars é um filme da minha época que eu não dava muita importância. Mas você, quando assistiu, você gostava. Fala pro pessoal o que mais te prendeu na história. Bom, as lutas ficava maneira, a tecnologia e também eu gostei dos sabres, que era algo novo pra mim. As naves também. Sim, as naves também. A nave, né, você vê muito, mas realmente uma coisa que nunca se repetiu em filme nenhum foi as lutas do sabre, a história de ser um Jedi. A história se perdeu um pouco também com o andar da carruagem, mas ainda... As roupas. As roupas, os corpos. Também, com as armaduras, maneira também. As armaduras do Império, as roupas mais leves dos Jedi. Sim. Entendi. E até os personagens que pode ser humano, os monstros que vivem em outro planeta. Sim. Que tem as espécies de outras galáxias também. Então, como a gente começou a falar de cinema, a gente puxou mais pelos heróis, agora a gente está falando dos Jedi. Que nota você daria pro último Doutor Estranho que a gente viu? O último? O Universo da Loucura. Eu acho que daria um 10, porque tava maneiro. Tu gostou? Sim. E o último Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, qual nota que você daria? A mesma nota. 10 também, né? Então, eu daria 10 pro Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, porque foi um filme que ele conseguiu pegar os elementos os outros Homens-Aranha também, os outros vilões de outra Exatamente. E ele fez uma temática onde eles não sabiam o que tinha acontecido com eles naqueles mundos. Então, assim, muitos deles realmente morreram lutando contra o Homem-Aranha. Não pelas mãos do Homem-Aranha, mas pelos próprios erros deles, né? No caso, e arrependimentos, como foi o Dr. Octavius, que estava criando um núcleo de fusão no meio do mar, e ele acabou afundando e morreu afogado. Então, esse ponto do Homem-Aranha, onde ele trouxe todo mundo antes da batalha final de cada um no seu mundo. E foi legal também ver que o Andy Garfield, que foi o Homem-Aranha no meio do Tom Holland e do Tobey Maguire, ele, na história dele, ele tem uma namorada chamada Gwen, e ela morre, ele não consegue salvar ela. Mas tem um filme de desenho que mostra ela sendo Homem-Aranha. Aí é um multiverso dos desenhos do Homem-Aranha, onde é apresentado o Miles Morales. Miles Morales. Falei errado aqui. Inclusive, tem o jogo do Homem-Aranha só dele, que é maravilhoso. Vai ver o Homem-Aranha 2 do Peter com o Miles Morales, que vai ser introduzido no Venom também, que vai ser sensacional. Mas o que eu queria trazer aqui também é que eles conseguiram trazer uma redenção nessa parte onde o Peter, ele tá lutando com os outros Homem-Aranhas contra os vilões, e aí a queda da Mary Jane. Sim. E ele vai tentar salvar, e o Duende Verde captura o Peter. Nesse momento, o Andrew Garfield, do espetáculo Homem-Aranha, ele vai para salvar a Mary Jane. E consegue. E quando ele consegue, ele olha pra ela e é como se ele tivesse salvo a Gwen. E ele começa a chorar, e a Gwen e a Mary Jane ali, a Mary Jane, que não é Mary Jane nesse universo novo do Peter, desse Peter Parker. Então ela lembra da história que ele contou e pergunta se ele tá bem, ele diz que tá bem. Então, assim, a Marvel já disse que vai trazer mais o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. No final desse filme do Homem-Aranha, a gente vê o Venom, que não me convenceu como Venom. O Venom não é aquela comédia toda, não é aquele que acabou virando um super-herói, mais ou menos. Ele na verdade seria um anti-herói. Ele não é bom, mas mal. Ele não é do lado do mal, mas ele não se junta aos bons. Existem algumas histórias em quadrinho onde ele até faz alguns esquadrões, mas acaba matando todos, mas isso aí é pra quem quiser ver os quadrinhos. Porque veio pro cinema e acabou trazendo pros jogos, é onde ele tá viajando, porque ele pegou uma joia, né? Uma das joias do poder lá, eu não lembro qual agora, que ele tá viajando entre dimensões. Sim. E ele deixa um pedaço do simbionte no mundo onde tem um Homem-Aranha. Só que não ficou claro qual o Homem-Aranha. Porque o Tobey Maguire no passado já enfrentou um Homem-Aranha, um Venom. Só que muito ruim. E o Venom era fraco, né? O Ed Brock, que fez esse Venom,
da época onde era a minha época de filmes, era muito ruim. Exploraram uma fraqueza real, onde ele não suportava o som alto. A gente hoje sabe que ele não suporta som alto e fogo. Né? O fogo praticamente mata ele, mas o som desorienta ele e solta ele ele é um parasita, então ele solta ele do corpo. Mas fica essa esperança, né? O que você acha do universo onde a gente mais conversa do Homem-Aranha que vai vir pra frente? Você acha que... Qual dos 3 Homem-Aranhas? Um palpite. Palpite. O Tobey Maguire da minha época, o Andrew Garfield, que é da tua, ou esse novo, que é o Tom Holland. Qual desses 3 vai enfrentar um novo Venom? Que é esse Venom que já está sendo mostrado no cinema. Bom, o Homem-Aranha que tem os Vingadores na dimensão dele. O Peter. O Peter de agora, o Tom Holland. Então fica aí. Porque é da mesma dimensão, né? Mas a gente não sabe se esse simbionte foi deixado na dimensão dele. Fica aí um mistério onde ele estaria viajando. Tudo indica que sim. Sim. Mas pode ser tanto no Tobey Maguire novamente, quanto no Andrew Garfield ou no Tom Holland. Mas assim, dos 3 Homem-Aranhas agora, pra gente poder encerrar, qual você mais gostou? Da minha época, o do meio ou o de agora? O de agora, com certeza. Por que você gostou mais do de agora? Porque ele tem mais força do que o todos, tem mais tecnologia e mais armas, com aquelas... Esqueci o nome. É por causa que ele tem a roupa nanotecnologia que o Tony Stark deu na roupa dele. O chato é que ele não consegue soltar até igualzinho do Homem-Aranha do teu tempo. O Tobey Maguire é o único que não produz teia. Então ele não tem que ficar produzindo as cápsulas. É uma coisa que tem da versão do Homem-Aranha dele, que seria o Homem-Aranha original. Por que que os novos diretores não optaram por levar essa vantagem do Homem-Aranha? Eu realmente eu não estudei a fundo para saber, mas existe um multiverso de Homens-Aranhas, que já foi explorado, como bem o Gabriel falou, em desenho pela primeira vez, mas existe também um desenho da minha época, onde o Homem-Aranha, ele conhece a Madame Teia, que é uma mulher sentada num trono que controla o tempo, o espaço de todos os Homens-Aranha. Então, para uma missão onde um dos Homens-Aranha se torna um Carnage, ela traz todos esses Homens-Aranha juntos para que eles pudessem lutar juntos. Então tem um Homem-Aranha como se fosse o Tony Stark, de rico, como se fosse o Batman. Enfim, tem muita coisa para explorar. E agora, para a gente finalizar, né, diz aqui pro pessoal qual é o seu hoje, entre DC e Marvel, qual é o maior que você mais gosta e o porquê que você tanto gosta desse personagem. Bom, pode ser o Capitão América e o Homem de Ferro. Não, tem que escolher um. Entre o Capitão América e o Homem de Ferro, e o porquê? Capitão América. Por quê? Porque ele era bem mais forte que todos, já lutou pra caraca com os soldados. Já tem espírito de liderança de guerra. Só foi triste que ele ficou velho, não tem mais como lutar. Igual o Capitão. Nessa direção do filme que eles trouxeram pra gente agora, realmente ele voltou. Agora tem um novo Capitão América. Que é o Falcão. Então, pra gente encerrar, o meu super-herói favorito entre DC e Marvel, que se destaca de todos, é o Batman. Por quê? Pela inteligência que ele tem, pela vontade de fazer o certo, porque ele poderia simplesmente ficar na mansão dele, com o dinheiro dele, não ligar pra ninguém, pelo contrário. Ele às vezes deixa de fazer por ele para fazer por Gotham. Se você for ver todos os filmes que lançam, os jogos, são sempre em feriados. Tá certo que ele não tem família, mas ele poderia simplesmente viajar. Ele tem dinheiro, ele é dono de uma das maiores empresas do mundo, no mundo da DC. Então, não, ele passa os feriados lutando e ele às vezes sacrifica de si mesmo para poder ajudar os outros. Então, com isso a gente finaliza esse projeto. Quero agradecer a todo mundo que está vendo. A gente se juntou aqui, a gente conversou sobre cinema, a nossa opção, mais voltado para o que a gente mais gosta, com super-heróis, né? E a gente comentou um pouco também sobre os Jedi, que não são, Star Wars não são super-heróis, mas pra gente se conecta bastante, né?
Então. É que tem alguns que tem super. Por causa dos superpoderes, então. Gosto do David. Darth Vader. Então meio que traz pra gente uma familiaridade com os super-heróis. Então é isso. A gente está encerrando aqui, agradecer a todos vocês aqui. Foi o nosso primeiro projeto juntos, né? Eu gostei. Se quer alguma consideração final? Obrigado a todos por ver o vídeo e tchau. Tchau, gente. Valeu.